Paz do Senhor para os irmãos. Para mim é uma alegria poder estar com vocês nessa oportunidade. Eu já estive muitas vezes a imensa alegria de estar com os irmãos aqui na Congregação Evangélica Nova Betel, e nesta feita de forma online é uma alegria especial. E eu entendo também uma coisa a respeito desse momento, é que Deus está aqui conosco no templo onde nós estamos fazendo e realizando esse culto online, e Deus está também com você aí na sua casa. De repente você está na sua sala, de repente você está no seu quarto. Eu tenho certeza que Deus está com você aí, te guardando, cuidando de você. Eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração através de sua poderosa palavra. Eu quero compartilhar com você uma mensagem que está em um texto da Bíblia Sagrada, no último livro da Bíblia, no livro das Revelações do Apocalipse. Livro das Revelações do Apocalipse. Se você tiver o acesso a uma Bíblia, acesse, abra por gentileza. Livro das Revelações do Apocalipse, capítulo de número 4. Livro do Apocalipse, capítulo 4, a partir do verso 1. Apocalipse 4, a partir do verso 1, diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono haviam 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a sua cabeça coroas de ouro. O livro do Apocalipse é um dos livros com certeza mais intrigantes e mais interessantes de toda a Bíblia Sagrada. Faz parte, está localizado como o último livro da Bíblia, e ele nasceu de uma revelação que o apóstolo João teve em um dos momentos mais difíceis e complicados do seu apostolado e da sua vida ministerial após a ascensão de Jesus. O apóstolo João, que é aquele apóstolo que teve uma grande experiência de transformação com Jesus, o mesmo apóstolo João que escreveu o livro do Apocalipse, escreveu também o Evangelho por João, que é o 4º livro do Novo Testamento, e as epístolas universais de João, que são 3 epístolas que estão um pouquinho antes aqui do livro do Apocalipse, de trás para frente: Apocalipse, o último livro, Epístola de Judas, o penúltimo, e as epístolas do apóstolo João, antepenúltimo. De modo que esse João é um João que era um homem já experimentado. Quando ele teve essa experiência que o levou a escrever todo esse livro, ele era um homem já vivido, era um homem que tinha tido uma grande história com Deus, tinha tido grandes experiências com Deus. A história do apóstolo João se inicia no Evangelho por João, no capítulo 1, dizendo-nos que este João, que escreveu o livro do Apocalipse, ele começa a sua caminhada sendo discípulo de João o Batista. E aí, quando ele vê João Batista dando testemunho de Jesus, João vai embarcar no ministério de Jesus e vai crer em Jesus como o Cordeiro. Dali em diante ele passa a seguir Jesus, e Jesus começa a ser cercado de uma multidão assim que inicia o seu ministério. E dessa multidão Jesus tinha 70, dos 70 Jesus tinha 12, todos sabem, e dos 12 Jesus tinha 3 amigos que eram mais próximos a ele. Dentre esses 3 amigos ele tinha um que era um amigo íntimo, que era João. Só João inclinava a cabeça no ombro de Jesus e no peito de Jesus, de modo que João viveu uma grande transformação por causa disso. Porque João, antes de conhecer Jesus, era conhecido como o filho do trovão. Ele com seu irmão Tiago eram pessoas extremamente efusivas e irritadas, aceleradas. Foram eles que logo no início da caminhada com Cristo foram pregar em uma cidade.
E aí ninguém quis receber a pregação deles, de Tiago e João. Quando eles voltaram a Jesus, eles falam: Jesus, nós somos filhos do trovão. Olha só, não ouviram a mensagem do evangelho naquela cidade lá. O Senhor deixa a gente orar para cair fogo do céu e matar todo mundo, porque com a gente é assim. Aí Jesus começa a transformar João dizendo assim: você não sabe de que espírito você é? E João começa a experimentar uma transformação a partir dali. Ele vai passar de filho do trovão, filho da ira, para filho da graça, filho da misericórdia, filho da bondade, filho do amor. Então João, ao longo da sua caminhada, é só o título de introdução essa palavra, João, ao longo da sua caminhada, vai viver experiências que vão o transformando. Na Santa Ceia, na última ceia, ele é aquele que coloca a cabeça no peito de Jesus, que ouve de forma mais próxima a Jesus quem iria o trair. É aquele que consegue ouvir as batidas do coração do mestre aceleradas como nunca antes tinha acontecido, porque a hora derradeira se aproximava. João tem uma presença significativa na crucificação, porque a Bíblia diz que todos os discípulos fugiram, todos os apóstolos fugiram, só João foi até a cruz e ficou ao pé da cruz, experimentando toda aquela cena e vendo e vivenciando toda aquela cena. De modo que após a ressurreição de Jesus, João junto com Pedro são os dois discípulos do sexo masculino dos 12 apóstolos que chegam primeiro ao sepulcro. João corre, chega na frente, para na porta e deixa Pedro entrar, dando a ele a primazia. Na restauração, após ter ressuscitado, Jesus se manifesta a Pedro para operar uma restauração na comunhão com Pedro, porque Pedro tinha o negado, e João presencia toda essa cena. João, o discípulo, é um apóstolo muito longevo, porque ele foi o único que não morreu martirizado, preste atenção nisso. De modo que ele viu todos os apóstolos, teve notícia da morte de todos os apóstolos, de Pedro. Tiago, o irmão dele, foi o primeiro a ser martirizado por Herodes, no livro de Atos. Então esse homem aqui, ele é um homem já experimentado, e ele estava na ilha chamada Patmos. O capítulo 1 do livro do Apocalipse diz que ele estava lá por causa da pregação e do testemunho. O imperador romano nesse tempo era um imperador chamado Domiciano. Domiciano é considerado um segundo Nero. Domiciano, quando ascende o poder em Roma, uma das primeiras coisas que ele reestabelece é o culto a si mesmo, obrigando todos os súditos a Roma a prestarem culto a ele, sacrificarem a ele e adorarem a ele. Quando Domiciano percebe que os cristãos não fazem isso, ele começa uma intensa perseguição. Nessa perseguição ele mata muitos cristãos, aprisiona outros. É um relato da história paralela que diz que Domiciano prendeu João, colocou João diante da sua corte, porque João era uma das figuras principais da igreja de Cristo nesse tempo. E Domiciano pegou um caldeirão de azeite, colocou o azeite para ferver, e a intenção dele era lançar João lá para morrer. Isso é a história paralela que conta. E ele lançou João no caldeirão de azeite fervendo, e o caldeirão não matou João. Ele ficou perplexo com aquilo, mas nem com essa experiência se converteu. Ele resolveu então lançar João na ilha chamada Patmos, que era uma espécie de prisão de segurança máxima, de onde ninguém saía. Era um lugar onde João estaria numa espécie de quarentena. Agora você consegue imaginar essa cena? Um apóstolo, um homem idoso, que já experimentou muita coisa, foi quase morto algumas vezes, é lançado na ilha chamada Patmos, e Domiciano lança ele para que ele ficasse preso ali. Preste atenção. E eu imagino, é conjectura minha, eu posso conjecturar desde que eu não firo o texto, que João imaginava que os seus últimos dias seriam ali, que a sua história acabaria ali, que naquela quarentena em Patmos a vida dele ia acabar, que ele ia morrer. Mas o que ele não sabia é que naquele momento de confinamento, de isolamento, a maior revelação de Deus que ele nunca teve, ele teria. Oh, glória a Deus. De repente eu estou falando para gente que está do outro lado aí. Você está na sua casa e você está preocupado, você está angustiado, você está achando que esse é o teu último momento, é o teu pior momento. Eu tenho uma palavra para você. É no meio da dor que Deus se revela, é no meio da aflição que Deus se revela. Aleluia. Nesse momento de isolamento que Deus vai te dar uma grande revelação da parte dele. Você precisa entender uma coisa: Deus não revela segredo no meio da multidão. É no isolamento que ele fala conosco de um jeito profundo como nunca falou.
Quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, eu tenho falado muito disso, para perceber os momentos de isolamento dos personagens, a gente percebe que todos esses momentos foram produtivos. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um isolamento de Moisés no monte. Você sabia que foi no monte que Moisés recebeu inspiração para escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio? Você sabia que foi nos 40 dias que Moisés estava no isolamento no monte que ele recebeu as tábuas da lei, os mandamentos do Senhor? Você sabia que foi no alto do monte, no isolamento, que ele recebeu de Deus a revelação de como seria construído o tabernáculo, de quem Deus encheria? Oh, glória a Deus, eu tenho uma palavra para você. Nestes dias Deus vai revelar projetos espetaculares. Deus vai revelar coisas extraordinárias para você. Você vai alcançar um nível de intimidade com Deus que você nunca alcançou. Aleluia. Então João está lá, guardadas as devidas proporções, numa espécie de isolamento, pensando ele que era o fim. E aí no capítulo 1, eu gosto muito desse texto. Capítulo 1, a Bíblia diz que João teve uma revelação de Jesus na ilha chamada Pátimos. Era o dia do Senhor. De repente ele ouviu uma voz atrás dele, como voz de muitas águas. Ele virou para ver quem falava com ele, porque ele estava sozinho. E imediatamente, aleluia, glória a Deus, imediatamente ele viu no verso 15 ele descreve: os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã, os seus olhos como chama de fogo, a sua voz era como uma voz de muitas águas, os pés brilhavam como um latão reluzente, refinado no fogo, uma espécie de prata brilhosa. E aí quando ele viu aquela cena do Jesus glorificado, a Bíblia diz que ele cai como morto, e Jesus toca nele e diz: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o Alfa e o Ômega. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh glória, você vai ter uma revelação de Jesus como você nunca teve. Sabe que a gente entende que nesses momentos de confinamento, em momentos de luta e de tribulação, são momentos que a gente tem revelações de Deus, porque foi só após Jó passar por toda aquela luta que ele disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tudo isso que você está vivendo, que nós estamos vivendo, vão servir para os nossos olhos verem Deus mais de perto, como João viu. E aí Jesus diz para João: João, escreve 7 cartas a 7 igrejas que estão na Ásia, e você vai mandar essas cartas às igrejas. E ele começa: a igreja de Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. E para cada igreja havia uma carta, para cada igreja havia uma mensagem. O conteúdo é diferente em 90% da mensagem, mas o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é que para todas as igrejas havia uma mensagem que era a mesma no final, que era: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque quem fala à igreja não é o pregador. Ai de mim, eu só abro a boca, quem fala é o Espírito do Senhor. E aí para cada igreja era uma mensagem. Umas igrejas, como por exemplo Laodiceia, a mensagem foi duríssima: porque vocês não são quentes nem frios, porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês. Uma mensagem dura. Para outras foi uma mensagem mais de conforto, como para Filadélfia.
que vivia uma intensa perseguição, ele diz: eu tenho a chave que abro e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E eu vi a tua perseverança, porque mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra até o final. Mas o que é interessante é que, sendo uma mensagem dura, ou uma mensagem mais de conforto, era uma mensagem para as igrejas. Laodiceia, que é a igreja mais criticada hoje em dia, que o pessoal só pega Laodiceia para bater e para exortar, porque ela não era quente e ela também não era fria. Eu tenho algo bom para dizer a respeito de Laodiceia: mesmo não sendo quente nem frio, ainda era igreja. Aleluia! Não importa o que aconteceu, não importa como estava, o que importa é que ainda era igreja, lavada, remida, comprada e pertencente a Jesus. De modo que o capítulo 2 e 3 são só essas cartas às 7 igrejas. E aí, quando a gente vai para o capítulo 4, que é o capítulo que eu li para os irmãos, é um capítulo onde João vai experimentar um outro nível de revelação. Porque no capítulo 2 e no 3, Jesus está ditando e ele está escrevendo. Jesus está falando e ele está colocando num pergaminho, de alguma maneira, para mandar às igrejas depois de um tempo. Mas aqui no capítulo 4 é diferente. O texto diz: depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e uma voz que me dizia: sobe aqui, escreve aquilo que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. E ele é arrebatado em espírito. De repente ele se percebe num lugar onde era muito lindo, havia um trono. Ele tenta descrever esse trono com categorias humanas, dizendo que na frente do trono o arco celeste, que a gente chama de forma pagã como arco-íris, mas é só arco celeste. E ele diz: havia um arco e havia um sentado no trono. Eu não conseguia ver, mas ele estava sentado no trono, e diante do trono havia vida. Diante do trono haviam 24 anciãos, e os 24 anciãos estavam assentados sobre 24 tronos. E eu quero falar aqui, nesse capítulo 4 especificamente, sobre esses 24 anciãos, que estavam assentados em 24 tronos. Porque cada coisa que acontece no livro do Apocalipse é uma lição que Jesus estava querendo dar para a igreja naquele tempo de João e para a igreja neste tempo. Preste atenção nisso. Eu não creio apenas numa interpretação do Apocalipse que seja exclusivamente para coisas do futuro. Eu também não creio naquela revelação, naquela interpretação que é preterista, que pensa que o livro do Apocalipse é só para as coisas do passado e já foi para o tempo de João, passou o tempo de João, o livro não tem mais função nenhuma, não. Eu creio em uma interpretação histórica, espiritual desse livro. E aí João está escrevendo para uma igreja que estava inquieta por causa da perseguição de Domiciano. E aí ele vai dizer: olha, diante do trono há 24 tronos. Imediatamente a igreja, que era a igreja primitiva, conecta 24, 12 anciãos com 12 apóstolos. E a igreja vai perceber essa mensagem, é a mensagem que eu quero que você perceba. Olha a posição da igreja: assentados em 24 tronos em meio a uma grande perseguição. Por que os 24 anciãos estavam assentados? Porque eles estavam diante do trono maior, e diante do trono maior, que é o de Deus, Deus também estava assentado. E onde é que você quer chegar com isso, pastor Bruno? Duas coisas aqui. A primeira delas é que os 24 anciãos estavam assentados num tempo de inquietação. Jerusalém tinha sido destruída, Roma passava por uma crise terrível. Os 24 anciãos estavam assentados. Isso é uma mensagem sugestiva para a igreja: aprender a se assentar. Onde é que a gente chega com isso na Bíblia? Assentar é posição de descanso. Na Bíblia, quando eu me assento, eu estou descansando. João 4, Jesus se assentou do lado do poço de Jacó e descansou. Então você precisa entender que assentar-se na Bíblia, em uma visão simbólica, é estar descansando. Você já teve aquela experiência de pegar uma fila enorme, e aí você fica, de repente você passa aquele momento, faz o que você tem que fazer, e aí quando você sai daquele lugar onde você estava na fila, você vê um banco, você chega em casa, você vê o seu sofá, você não senta, você se despeja em cima, a perna está cansada e você quer descansar. Eu estou fazendo esse rodeio todo para te explicar
que em Deus há descanso para a tua vida. Os anciãos estão assentados me ensinando também a me assentar, também a descansar nele. E aqui no capítulo 4 a gente vai ver algumas razões para estarmos descansando em Deus. A primeira razão para nós descansarmos em Deus, ou o primeiro motivo para nós descansarmos em Deus, o verso 1 diz: depois dessas coisas. Por que eu devo descansar? Olha o que João diz: depois dessas coisas. Perceba algo na vida: as coisas passam. Por pior que seja esse momento, eu vou te dar um motivo para você descansar em Deus nele. Qual? Esse momento vai passar. Oh, glória a Deus. Não existe crise que dure para sempre, tempestade que dure para sempre, deserto que dure para sempre, tribulação que dure para sempre. Eu tenho uma boa notícia para você que está do outro lado conectado nessa live: este momento vai passar. Esta crise teve uma hora para começar e tem hora para acabar. Glória a Deus. Por que você está desesperado, achando que o mundo acabou? Descansa. Depois dessas coisas, essas coisas que a gente está vivendo hoje vão passar. Logo, logo a gente vai se abraçar de novo, vai cultuar com a igreja lotada de novo. Logo, logo nós vamos voltar os afazeres de novo. Provavelmente muitos transformados por uma experiência em meio a tudo isso. Mas as coisas e essa crise vai passar. Então você tem que ter discernimento para não tomar decisões nesse momento passageiro que serão para sempre, que refletirão na tua vida para sempre. Você precisa ter sabedoria para isso, e sabedoria com isso. A segunda razão que nós temos aqui no texto para descansar está no verso 1 também. João diz: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Qual é a segunda razão que eu tenho para descansar, pastor Bruno? É que por mais que as portas estejam fechadas na terra, sempre haverá uma porta aberta no céu para você. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Eu tenho dito sempre que tenho a oportunidade de falar, seja online, seja em presença física, tem muita coisa fechada aqui na terra, mas o caminho, o acesso ao Pai continua aberto. Isolamento e distanciamento social não significa distanciamento espiritual, pelo contrário, estamos cada vez mais próximos de Deus. Eu tenho uma palavra para você, ainda que você se depare com portas fechadas aqui embaixo: dobra o teu joelho e ora, porque tem uma porta aberta no céu para você. Tem uma porta aberta, e você adentra, acessa essa porta de joelhos dobrados em oração. Irmão, tem muitas coisas que a gente não pode fazer. É conselho aí das autoridades, você gosta ou não. Eu não gosto, não acho que deveria ser assim, mas é o conselho das autoridades. Evitar aperto de mão, evitar abraço, evitar muita proximidade, evitar. Mas tem uma coisa que as autoridades não podem nos proibir jamais. Pode querer me proibir de chegar a um determinado lugar, cerceando meu direito de vir, mas não pode me proibir de dobrar o joelho e orar. Irmão, não tem decreto presidencial, governamental, municipal que feche o céu e que me impeça de orar. Paulo e Silas estavam com as mãos e os pés atados, não dava nem para se mexer direito. Paulo olhou para Silas e falou: eles travaram as mãos e os pés, mas não travaram o nosso espírito, a nossa alma. Vamos orar, vamos adorar. O céu está lema-se a candeia.
Eremachuri me reva, Oremahaya, glória a Deus. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, se daqui à frente vai ter uma intensa perseguição à igreja ou não, ou vai parar nisso. Eu sei que nada pode calar a adoração da igreja, nada pode nos impedir de orar. Jesus rasgou o véu e ninguém pode costurá-lo de novo. Aleluia. Então você tem o acesso. Ora aí, irmão. Você está em casa. Ora, você não está proibido de orar. Aproveita que você está com mais tempo e ora. Clama. Você pode orar. No segundo dia que começou isso tudo, dia 20 de março, eu fiquei meio desnorteado no dia. Meu Deus, fechou tudo, e agora, Jeová? E aí um amigo me ligou, falou: Bruno, vamos orar? Eu falei: mas como, cara? Não tem como eu ir aí. Poxa, ele: não, a gente vai fazer uma oração via Skype. Se não der Skype, a gente faz um grupo no WhatsApp, faz uma videoconferência no grupo, e eu, você e o fulano ora. 3 amigos, eu e mais 2. Eu falei: tá bom. Aí dobrei o joelho, tranquei o quarto, falei com a minha mulher: eu vou orar aqui, tá? Não incomoda não. Se o presidente ligar, fala para ele que depois que eu orar eu atendo. Ela falou: tá bom. Aí eu entrei no quarto, fechei a porta e comecei a orar pela internet com os amigos deles lá. Eu comecei a orar, depois outro orou, depois eu orei. E foi um momento gostoso. A gente passou um tempo gostoso de oração. E quando a gente acabou aquilo, Deus falou comigo. Deus falou: Bruno, tem muita coisa fechada na terra, mas o céu está aberto, meu filho. Deus falou comigo: você vivia reclamando que estava sem tempo, numa correria louca, para cima e para baixo. Agora você tem tempo. Dobra o joelho, eu quero ouvir tua oração. Deus foi falando comigo, eu fui ouvindo. Irmão, ora. A oração é a chave da vitória, diziam os antigos. Os antigos diziam: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Ora, irmãos. Oração é tão importante que até Jesus orou. Até Jesus orou. Tem pelo menos umas 20 vezes registrado no Novo Testamento. E Jesus saiu à parte para orar. E Jesus subiu ao monte para orar. E Jesus estava inclinado para orar. E Jesus foi a um lugar deserto para orar. Se Jesus orava, quem sou eu para querer dispensar a oração na minha prática cristã? Oração é tão importante que nos momentos de maior alegria, Jesus orou. Nas festas, nos momentos de maior angústia, Jesus orou. Em momentos de tristeza, você lembra de Lázaro? Lázaro estava morto, Marta e Maria chorando, a multidão questionando. O sentimento que pairava no ar era de tristeza. Jesus chorou, falou assim: tirai a pedra. Eles tiraram, e a Bíblia diz: Jesus, erguendo os olhos para os céus, orou ao Pai. Em momentos de tristeza ele orou. Em momentos de angústia no Getsêmani, ele falou para os discípulos: a minha alma está angustiada até a morte, eu vou orar. Orar é tão importante que no alto da cruz Jesus orou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ora. Com 3 anos de caminhada, preste atenção nisso, os discípulos perceberam que Jesus tinha algo diferente nele. Pedro recebeu a revelação e disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Presta atenção nisso. Mas os discípulos em 3 anos viram Jesus curar paralítico e viram paralítico andar. Os discípulos viram Jesus fazer cego enxergar. Os discípulos viram Jesus fazer surdo ouvir, endemoniado ser liberto. Viram fariseu ficar perplexo diante das respostas que ele... Em 3 anos eles viram coisas fantásticas. E os discípulos não pedem: nos ensina dessas respostas que o Senhor dá para os fariseus. Não.
nos ensina a expulsar os demônios como o Senhor expulsa. O Senhor chega no lugar, nos ensina a acalmar a tempestade, não. Nos ensina a fazer um cego ver, não. Nos ensina a fazer um paralítico andar, não. Nos ensina a fazer um surdo ouvir, não. Nos ensina a orar. Ah, irmão, por quê? Porque eles entenderam que quem ora tem graça para ver paralítico andar, surdo ouvir, tempestade cessar, sabedoria para responder. A chave é a oração. Ah, descansa, porque tem uma porta aberta no céu, e ela você acessa de joelho. A terceira razão que a gente tem para descansar, e eu não vou tomar muito tempo, está chegando o final. O texto diz que João ouve a voz, e a voz é a seguinte: sobe aqui que eu te mostrarei. Independente da tradução que seja, essa palavra mostrarei sempre está no futuro. Esse verbo mostrar sempre está conjugado no futuro. Preste atenção nisso aqui. Sabe o que Jesus está dizendo para João aqui? Sabe o que Deus está querendo dizer para ele e para nós? João estava lá em Pátimos, de repente ele olhou para o céu, viu uma porta aberta, e uma voz que disse assim: sobe para cá, João, porque eu vou te mostrar o que vai acontecer. Onde é que você quer chegar com isso, pastor Bruno? Qual é a terceira razão para descansar? É que a respeito do meu futuro eu não preciso temer, eu tenho que descansar. Por quê? Porque Deus já está lá. Ele diz para João: sobe aqui que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Não somente ele sabe, que aí entra o atributo da onipresença, mas eu vou me arriscar a dizer que ele está, que é o atributo da onipresença. Preste atenção nisso. Não temas a respeito do teu futuro. Mas como é que vai ser o amanhã? Sabe, irmão, esse negócio de ficar temendo sobre o futuro, isso gera em nós muita coisa ruim. Sério mesmo. João 6, a partir do verso 25, Jesus vai dizer assim: olha, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Vocês não estão vendo as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, mas o Senhor lhes dá o mantimento? Vocês estão vendo os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, mas nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles? Aí Jesus prossegue: vocês têm mais valor do que as aves dos céus e os lírios do campo. Se Deus cuida deles, vai cuidar de vocês também. Não andeis ansiosos, a vida é mais. Irmão, para de se preocupar excessivamente. Sabe o que acontece com você quando você está preocupado demais com o amanhã e não descansando em Deus, entendendo que Ele está lá? Você começa a antecipar problemas que talvez não vão acontecer e você começa a sofrer por eles. Eu tenho falado isso me marcou. São raríssimas as pessoas que antecipam boleto. Geralmente a gente espera o boleto vencer para pagar, não é verdade? Tem gente que paga no dia, um dia depois. Onde é que você quer chegar com isso, pastor Bruno? É que se você espera o boleto vencer para pagar, aprenda a esperar o problema acontecer para sofrer. Você fica sofrendo antes. Para com isso. Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Espera, irmãos. 90% dos problemas pelos quais a gente sofre antecipadamente não vão acontecer. Isso é ciência. É só coisa da nossa cabeça. E aí, conforme você vai sofrendo por antecipação, você vai perdendo qualidade no teu hoje. Vai perdendo de perceber algumas coisas, de enxergar oportunidades que estão surgindo, porque o sofrimento vai te envolvendo. Então eu tenho uma palavra para você: descanse sobre o seu amanhã, porque Deus já está lá. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da tua casa.
casa da tua família. Oh, glória a Deus. Ele conhece o teu endereço, fique em paz. As promessas não caíram por terra, fique em paz. Ele cuida de você, Ele vai cuidar. Por que eu devo descansar? Porque as coisas passam. Por que eu devo descansar? Porque há uma porta aberta no céu. Por que eu devo descansar? Porque sobre o meu futuro Deus já está lá. E por que eu devo descansar? Porque João entra na sala do trono e ele vê o trono de Deus, e o trono estava ocupado. Isso aqui é uma mensagem para nós. O trono não está desocupado, o trono está ocupado. Esse trono é o trono do governo do universo. Deus está sentado nele. João vê isso e descreve em categorias humanas para a gente conseguir entender. Eu tenho uma palavra para você. O governo pode estar em crise, mas o trono de Deus continua. Aleluia, sempre eterno. Oh, glória a Deus. Não existe processo de impeachment espiritual com Jeová, irmão. Espiritualmente a gente não vive em república, é monarquia. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores, e ninguém tira ele de lá. Governos passam, homens passam, mas não tem eleição espiritual para ocupar esse trono. Jeová está nele antes da eternidade, estará depois, e ninguém tira ele de lá. Acalma o teu coração. A tua vida tem um governo, e é o de Deus. Por mais difícil que seja a sua vida, a sua casa, a sua família, não saiu do controle de Deus. E a última razão para descansar, o texto diz que João viu o arco celeste. Eu gostaria muito que você que me ouve parasse de chamar de arco-íris, porque não é esse o nome, é arco celeste. Por que você está dizendo isso? Porque o que João viu em Apocalipse, preste atenção aqui em mim, o que João viu em Apocalipse foi o que Noé viu em Gênesis. Noé construiu a arca, você conhece a história, veio o dilúvio, destruiu tudo. Ele viveu, sobreviveu dentro da arca com a família. Quando o dilúvio acabou, a Bíblia diz que ele abriu a porta, saiu da arca, soltou os animais, fez um altar, sacrificou a Deus. E Deus falou assim: eu vou fazer uma aliança contigo. Eu nunca mais vou destruir a terra com fogo. De repente vai ser com vírus. De repente vai ser com água, mas fogo nunca mais. E eu estou fazendo uma aliança contigo, Noé. E o sinal dessa aliança vai ser esse arco que você vai ver no céu, que foi o mesmo arco que João viu. Preste atenção nisso. Por que eu devo descansar? Porque as coisas vão passar, inclusive essa luta. Por que eu devo descansar? Porque há uma porta aberta no céu. Por que eu devo descansar? Porque a respeito do meu futuro Deus já está lá. Por que eu devo descansar? Porque Ele está no trono, no governo de tudo. Por que eu devo descansar? Porque o arco me mostra que Ele tem uma aliança comigo. Ah, irmão, isso é muito poderoso. Talvez para a nossa sociedade que não valoriza tanto essas questões de aliança, talvez não, mas nós temos uma aliança com Deus e Deus conosco. Da nossa parte, a gente pode quebrar, mas da dele não. A Bíblia diz que Ele permanece fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, porque Ele não pode negar a si mesmo. Eu tenho uma notícia boa para você: Deus tem uma aliança contigo. E eu quero que você fique com essa palavra. Descanse em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais Ele fará. Você que está do outro lado, eu queria orar pela tua vida, em nome de Jesus. De repente tem alguém aí no Facebook, ou no Instagram, e você quer receber essa oração. Feche os seus olhos onde você está, se você puder, obviamente.
Se ligue com Deus em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Que Deus nos ajude a descansar nele. Que Deus nos ajude a confiar nele. Que Deus nos ajude a perceber que há uma porta aberta no céu. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, por este privilégio de ter com os teus filhos para pregar a tua palavra. Pai, eu te louvo porque eu tenho certeza que pessoas estão aí e ouviram a tua palavra. Senhor, eu te glorifico porque esse é um privilégio maravilhoso que eu tenho, que essa pessoa tem. E Senhor, eu quero te pedir que esta fé, que esta palavra promova a fé, que esta fé desemboque na confiança em Ti, no descanso em Ti, para que essa pessoa não ande ansiosa, inquieta, angustiada, a um ponto onde isso se torne um distúrbio e um mal a mais na sua vida, e mal este desnecessário, porque não vai resolver os problemas. Senhor, dá graça, derrama da tua unção, em nome de Jesus. Guarda a saúde física de cada um dos que estão nesta live, que passaram por ela, e dos que estão aqui na nave da igreja. Guarda a nossa saúde física, Senhor. Senhor, a gente crê que o Senhor cura, a gente crê que o Senhor guarda, e a gente crê, além de, se algo acontecer, a gente continua crendo, porque a nossa fé não está em cima daquilo que Tu podes fazer, mas daquilo que Tu é para nós. Por isso, Senhor, eu te peço, guarda a nossa saúde física, mas também guarda a nossa saúde mental. Nos ajuda, Senhor, a ter sabedoria para lidar com essa situação adversa. Nos ajuda a ter sabedoria para lidar com os cônjuges em casa, com os filhos, para que, Senhor, uma crise não seja criada dentro de uma crise. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá graça e guarda a nossa saúde mental. Nos dá, Senhor, graça espiritual para nós orarmos mais, usarmos esse tempo que nós temos a mais, não para ficar acessando coisas em internet e inquietando o nosso coração com notícias estranhas, mas, Senhor, que a gente invista o nosso tempo na Tua palavra, na oração, no jejum. Glorifica, Pai, o Teu nome em nossas vidas, e eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém.